Ó, bom pessoal, vamos para mais um fechamento de mercado então. Hoje quinta-feira, dia 15, segunda-feira. O Nasdaq hoje abriu aí num gap de alta. Não abriu espaço nem para correção, que tinha uma Fibo traçada aqui nessa região. Tirar um pouquinho aqui o indicador para a gente conseguir ter uma visão mais clara aqui da ação do preço, né? Então já abriu aqui num gap de alta forte. A gente traz aqui para um tempo gráfico um pouquinho menor, para os 2 minutos aqui, né? Que é o tempo gráfico que a gente opera, toma as decisões. A gente consegue analisar aqui que a gente tinha aqui essa volta em V que o mercado abriu hoje. Então, se a gente traçar um FIBO aqui, já consegue analisar aqui uma possível alvo de 100%, né? Que geralmente, segundo o alvo aí, o mercado sente bastante, pode buscar uma correção. Então, a gente teve aqui, né, dessa volta em V aqui para cima. Aqui seria o segundo alvo, né? Justamente aqui o preço já abriu guepado acima dessa região, né? Acima do topo histórico do dia anterior, sexta-feira. Então já abriu puxando de alta, certo? Assim que ele rompeu essa região aqui, estava procurando, obviamente, aqui já por uma venda nessa região. Por quê? Porque além dele ter já rompido aqui a região do topo histórico, né? Já abriu com gap de alta, ele já abriu também de estouro das médias. Se a gente colocar a média aqui, a gente consegue analisar que pelos 2 minutos aqui eu tenho a média de 9, média de 20 que seria 9 dos 5 minutos, já com uma certa distância relevante aqui. Então o mercado poderia abrir e buscar uma correçãozinha. Então se a gente vem aqui e já pelos 5 minutos dá uma olhada aqui, ó, a gente consegue ver o que o mercado abriu, já puxou de alta, né? E aqui ele começa a rejeitar, ó, nessa região aqui. Então quando ele começa a rejeitar ali, ó, e deixa esse padrão aqui, né? Ó, ele fez uma barra forte de ignição, a outra ali já devolveu mais de 50%. Então ali eu já fiquei cuidando para ver se ia dar um padrão no tempo gráfico menor, no caso nos 2 minutos, né? Então a gente olhando aqui, ó, os 2 minutos novamente, consegue ver que aquela região foi justamente aqui, ó, quando ele fez essa segunda vela aqui, ó, né? Uma barra difference aqui. Aqui, apesar de eu ter a média de 9 aqui passando aqui, mas a 9 dos dois não é muito relevante, né? Entrei aqui numa operaçãozinha aqui de venda nessa região aqui, né? Quando ele perdeu isso aqui, buscando pelo menos a 9 dos 5, que seria a 20 dos 2 minutos aqui, né? Então eu entrei ali, stopzinho na máxima aqui, e quando o preço fez essa barra aqui próximo aqui, eu saí do trade, né? Então essa aí foi a minha primeira operaçãozinha do dia, certo? Então depois a gente consegue ver aqui que o mercado fica aí lateralizado, né? Fazendo aqui uns padrõezinhos aqui de bandeira. Se a gente dar uma olhada aqui, ó, né? A gente tem uma bandeirinha passando aqui, ó, né? Ele rompe a bandeirinha, ó, vou desenhar uma bandeirinha aqui, padrãozinho topzinho aí de continuidade de movimento, bandeirinha de alta. E depois continua subindo, né? Mas como aqui já tinha algumas travas aí, por ser região de topo histórico, então fica meio complicado de procurar compra, né? A gente consegue ver que ele renovou máxima, depois ele renova uma máxima mais baixa que a anterior, então aqui ele já começa a pesar, né? Ele vem e faz essa barra difference aqui, fecha abaixo, fecha negativo, né? Então já um indíciozinho aí de uma possível correção, né? Tanto que se a gente pegar aqui e traçar por aqui, ó, a gente consegue ver que aqui também tem uma bandeirinha de baixa, né? Ó, uma bandeirinha passando aqui, ó. Então quando ele perde aqui, só que faz com que não entre na operação, é justamente aqui, a gente tem aqui a média de 50 dos 2 minutos, que equivale à média de 20 dos 5, né? E aqui também, ó, a gente tem a VWAP passando aqui, a 9,20 acima, né? A 50 aqui já próxima da VWAP, então aqui é uma regiãozinha muito forte aí, né? Que a gente sabe que o preço pode acabar segurando. Então essa aí foi a primeira operaçãozinha, foi um gain. Logo depois procurei aqui também, se o preço viesse aqui tocasse na média de 50 eu entraria com uma compra, mas ele não chegou próximo dessa região, né? Chegou próximo ali, mas na verdade não houve toque, então não tem gatilho. Depois consigo observar aqui, ó, que a gente tem aqui o preço renovando uma máxima,
Só que ele renova uma máxima, ele deixa um padrão bem conhecido na análise técnica, né, do price action, que é o ombro cabeça ombro, né? Então se a gente olhar aqui, ó, por aqui, a gente consegue ver que ele basicamente renovou uma máxima, né? Depois ele renovou uma máxima mais alta com defesa, com uma barra difference, e depois ele renovou uma máxima mais baixa que a anterior, né? Se você tivesse o indicador aqui, o RSI muito provavelmente já estaria dando uma divergência. Então aqui a gente consegue ver, né, que ele abre espaço para venda, mas por que eu não entrei vendido aqui? Justamente por ter a média de 50 passando aqui, né, que equivale à média de 20 lá dos 5 minutos, aliás, né? Mas aqui ele já dava também uma oportunidade de venda, né? Só que aqui a gente entra nessa barra aqui, a chance dele engatar em um movimento de correção de baixa é muito baixa, devido a gente ter que ver o AP, a gente ter algumas outras médias de tempo gráfico maiores, né? Então basicamente foi uma operaçãozinha feita ali na parte da manhã, né, na parte da abertura, que foi justamente essa aqui nesse contexto aqui, um trade de retorno às médias, né? Depois aqui só não entrei aqui devido ter a média de 50 virado para cima, que se a gente joga aqui nos 5 minutos, dá uma olhadinha aqui nos 5 minutos. Olha só. Aqui, ó, foi o primeiro tradezinho do dia, certo? Ó, a venda aqui nessa região. Então aqui, ó, buscando a 9 do... Aqui tava passando a 20 dos 2 minutos, que equivale a 9 do 5, né? E a 50 aqui, né? Então, aquela região que eu falei que se ele tocasse, ele entraria comprado, né? Então aqui a gente consegue ver nos 5 minutos também, que ele deixa ali um ombro, cabeça, ombro, só que pelo 5 fica mais difícil de estar enxergando a estrutura, né? Por isso que a gente utiliza o 2 como uma tomada de decisão, né? Aqui nesse horário aqui, ó, que o preço veio, se a gente pega aqui um FIBO que traça justamente aqui desde a região da mínima do dia aqui, né, até a máxima ali, quando ele fez ali a máxima do ombro, cabeça, ombro, a gente consegue ver que o mercado ele segura aqui justamente, ó, na região aqui do 38.2, né, que daria uma comprinha também, né, mas não estava mais na frente do gráfico. E aqui também, ó, ele viola a média de 50 do 5, né, viola que é o VWAP, mas fecha acima, com a confluência também do 38.2 de retração de fibra, né? Então aqui também seria uma outra regiãozinha importante, né? Então esse foi o fechamento do Nasdaq hoje. O Nasdaq, lembrando que ele está numa região de topo histórico. Se a gente coloca aqui no gráfico de 1 hora, a gente consegue ver aqui, ó, né? Que ele abre aqui, ó, ele já vem há vários dias aí já ampliando, renovando máxima, né? Hoje aí, possivelmente, de repente para amanhã pode abrir espaço para uma correção, devido a ele ter deixado aqui ah, essas várias barras difference aqui nos 60 minutos, como vocês podem ver. E se a gente amplia um pouco mais a análise para o tempo gráfico aqui do diário, do gráfico diário, o que a gente consegue ver? Que o preço vem e faz um pivô, né? Ele arma aqui um pivôzinho de alta, né? Rompe a região e as médias afastam uma da outra, mas um outro fator também que me fez não olhar tanto para a compra é justamente aqui pelos 60 minutos a gente conseguir estar olhando aqui o preço afastado aí da média de 9, né? Ó, tirar aqui a VWAP aqui para conseguir ter uma visão mais clara. Então essa médiazinha amarela aqui que eu tenho é a média de 9 exponencial. A gente consegue ver que para a gente pegar uma operação de compra, por mais que ele esteja renovando máxima, a gente não pode entrar com o preço muito afastado da média de 9, né? Então aqui, por ele já estar bem afastado, poderia abrir espaço para uma correção. Não foi a correção de hoje, de repente pode ser uma de amanhã, né? Correçãozinha um pouco mais brusca. Consegue ver que o preço ficou aqui vários dias aqui nessa região aqui, ó, né? E agora ele rompeu essa consolidação, né? Rompeu e fechou, candle bonito de alta aí. Então, o mais provável aí para os próximos dias aí, de repente até para amanhã, né? Sair alguma notícia que corrobore com esse fato, que ele possa buscar uma correção até as médias aí para voltar a subir, né? Então, esse aí foi um dos fatores também
que me fez não procurar venda, não procurar compra, aliás, só venda, né? Então esse aí foi o fechamento de mercado de hoje, tá, galera? Espero que possa auxiliar aí na leitura gráfica de vocês aí.